Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Maya 1111. Hoje vamos trazer o quarto insight do livro Profecia Celestina de James Hardfield. Tô sem o livro dele aqui agora. Então vamos lá. No quarto insight, vamos falar sobre briga por poder. Então, após eles deixarem Vicente, eles ficaram viajando de carro. Gente, eu tô tendo que falar um pouco sobre a história, porque os insights estão intrínsecos na história. Então, eu tento resumir ao máximo, né? Se vocês tiverem a oportunidade de ler o livro, seria melhor, seria o ideal, porque eu tô trazendo resumido. Mas eu tô trazendo partes da história porque não tem como falar de uma coisa sem falar da outra, né? Então vamos lá. Então eles estavam dirigindo, porque o Will, né? Vamos recapitular. O Will, o Will que o James encontrou no início da história, ele estava atrás do nono insight e James estava com ele. E durante essa viagem ele vai encontrar os outros insights. Então eles estavam dirigindo, depois de estar no Vicente, da qual eles descobriram sobre a energia, né, o insight passado, e eles estavam dirigindo por horas. Will disse a James que os outros insights iam aparecer por um acaso, e que era para ele prestar atenção nos sinais. Então as sincronicidades lá do primeiro insight, como ele direcionou a intenção dele para esse manuscrito, ele estava recebendo as sincronicidades para ele ir achando os insights. Aliás, os insights estavam achando ele. Interessante, não? Ele estava só num caminho e aqueles insights estavam achando ele. E aí, eles estavam andando e eles iam para um lugar assim mais distante das cidades, porque o Will fala que é onde as pessoas mais encontram sobre os insights. E aí eles passaram perto de um gas station no meio do caminho. E aí James avistou alguém que lembrava um amigo que ele trabalhava. E aí ele disse: olha, nossa, acabei de ver um amigo meu, um cara muito parecido com um amigo meu. Aí o Will fala: eu falei pra você prestar atenção nos sinais, isso é um sinal. Daí eles voltam pro gas station. E aí chegando perto desse moço, que inclusive ele fala que ele faz um detalhe com óculos que o amigo dele fazia. Então o Will perguntava se ele precisava de algo. Aí ele diz: sim, perdi meu pump water. Eu não sei o que é isso, eu falei em inglês. Will introduziu James a ele e James perguntou se ele era francês. Ele disse que sim e que ensinava psicologia no Brasil. Eu estou aqui em Peru procurando informação sobre o manuscrito. James se perguntou se podia confiar nele, mas ele decide falar: estamos aqui pelo mesmo motivo. O que você pode me dizer sobre? Você viu as cópias? Antes de responder, Will voltou. O dono tem um lugar que possamos acampar e tem comida. Então eles foram em direção ao acampamento. Renault e James, Renault que era o psicólogo, né, francês que estava no Brasil, né, que ensina psicologia no Brasil, desculpa, voltaram a conversar sobre o manuscrito. James perguntou se ele viu o manuscrito. Ele disse que viu o primeiro e o segundo. E vou te dizer mais, eu acho que tudo acontece como o manuscrito descreve. Estamos mudando como vemos o mundo. E eu posso ver na psicologia. James pergunta: o que você quer dizer? Meu campo é conflito, olhando como os humanos tratam um ao outro violentamente.
Isso vem da urgência de controlar e dominar um ao outro, mas só recentemente estudamos esse fenômeno por dentro, do ponto de vista de cada consciência individual. Nos temos perguntado o que acontece dentro de cada ser humano que faz ele controlar o outro ser humano. Vemos isso quando um indivíduo vem conversar com outro. Isso acontece quando um indivíduo vem conversar com outro, e acontece várias vezes no dia. Um indivíduo pode sair mais fraco ou mais forte energeticamente, dependendo da interação. Por essa razão, nós humanos parecemos tomar uma medida manipulativa. Não importa a situação ou o sujeito, cada um de nós tentamos achar uma forma de controlar e ficar acima. Se somos bem-sucedidos e nosso ponto de vista prevalece, recebemos um boost psicológico. Em outras palavras, nós humanos procuramos enganar e controlar um ao outro, não porque é um objetivo que estamos tentando atingir, mas por causa da energia que ganhamos. Por isso, vemos tantos conflitos irracionais no mundo, tanto no nível individual quanto em nível de nação. O consenso no meu campo é que toda essa questão está indo para a consciência coletiva. Nós humanos realizamos o quanto manipulamos um ao outro e, consequentemente, estamos reavaliando nossas motivações. Nós estamos procurando por outra maneira de interagir. Eu acho que essa reavaliação será parte do novo modo de pensar e ver que é o que o manuscrito fala. Will entrou nessa hora, interrompendo, e eles foram jantar. Daí eles foram comer com o dono do estabelecimento, a esposa e a filha de 15 anos. Will acidentalmente deixou o garfo cair, e nessa hora o proprietário falou duramente com a adolescente, que não se moveu para trazer outra. E aí, depois que ele falou duramente com ela, ela correu e trouxe o garfo. Suas costas parada, é isso que fala no livro, e sua mão tremia. Aproveite a comida, o moço disse. O proprietário logo deixou o estabelecimento para ir para o quarto. Daí ficou a mãe e a filha. E aí, quando elas começaram a servir uma torta, depois do jantar, a garota bateu o cotovelo no copo de vidro, derrubando água na mesa em minha frente. No caso, quem estava contando era o James. Aí a mulher foi grossa, falando em espanhol e mandando ela sair. Desculpa, garota, ela é desastrada. A jovem explodiu, jogando a torta na mulher, errando e espatifando a torta na mesa assim que o proprietário retornou. Ele gritou e ela saiu para o quarto. Então toda essa situação, todo esse drama familiar eles presenciaram, né? E daí James falou, não tem, ele pede desculpas, né? E James fala, não seja duro com ela e tal. Mas aí logo eles terminam de jantar, de comer e tudo, e aí eles saíram. Quando eles saíram, eles comentaram: você viu a garota? Ela é a clássica situação de violência psicológica. Isso é o que acontece quando humanos precisam controlar outros. E chega ao extremo. O casal estão dominando a garota. Você viu como ela estava nervosa? Sim. E parece que ela está de saco cheio, exatamente. Seus pais nunca deram a chance a ela. E pelo ponto de vista dela, ela não tem outra escolha que não seja violência. É o único jeito que ela ganha controle de si mesma. Infelizmente, quando ela crescer, porque foi um trauma de infância, ela terá que controlar e dominar da mesma forma. Essa característica será profundamente enraizada e fará ela ser tão dominante quanto os pais, principalmente quando ela está perto de quem é vulnerável, como crianças. Na verdade, o mesmo trauma aconteceu aos pais dela. Eles têm que ser dominantes agora porque seus pais foram
dominantes antes. O que significa que violência psicológica é passada de geração a geração. Bom, gente, queria dar uma pausa aqui para falar sobre níveis, né? Então, existem níveis de controle emocional, vocês vão ver, né? Com o passar da história, como que isso acontece. E existem formas e manipulações que às vezes não precisa ser necessariamente a pessoa estar tipo nervosa e tentar te controlar desta maneira. Existem manipulações egóicas, né? Que os insights mais pra frente vai explicar. Uma das coisas da qual a gente manipula muito é o vitimismo. No caso, ali, ela pode manipular por vitimismo, né? E daí, ela troca de papel quando uma pessoa que se torna vítima, acaba que a pessoa... Porque isso não se dá de forma, tipo... Olha, toda pessoa é assim, dessa forma, entende? Ela tem variações, ela troca de papéis, né? Então, um dia você é um narcisista, um exemplo, e no outro dia você é a vítima. Então, há essa troca de energia. Então, quem for narcisista, acaba que você se torna vítima. E isso é uma manipulação, não isso é a dois, né? Isso não é uma coisa só. Então, vamos supor que ali no caso... A criança aprendeu aquela forma de manipulação. Então, ela aprendeu que também a ser vítima, ela acaba tendo ganhos, né? E enfim, ou ela se torna vítima, ou ela fica, né? No caso ali, ela vai se explode, né? Então, no caso, ela se torna também o dominante. Mas também tem o lado da vítima. Então tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente coloca o ser humano muito identificado com uma coisa, mas às vezes ele varia, e varia dependendo da situação. Por isso que é bom a gente ter um awareness de si mesmo, né? Porque você vai perceber, opa, nessa situação eu inverti o papel, nessa situação eu tô assim, nessa situação eu tô assado. Então peraí, eu tenho que olhar o que tá acontecendo, como que é que essa dominação está acontecendo, como é que fala? Essa briga por energia. Então, ela não se dá só na maneira dominação, parecendo que a gente vê na raiva, na pessoa nervosa, em si dominante. Mas existe a manipulação por energia também pelo vitimismo. Então, tem que tomar muito cuidado aí. E eles vão explicar isso mais pra frente, nós vamos voltar a falar disso. Porque ele vai explicar os 3 tipos de maneiras de interação, né? Então, vamos lá. Então, nesse momento, o Renault saiu. Então, eles comentaram sobre a situação, né? Aí, depois disso, o Renault saiu um pouquinho e o Will comenta: vocês têm se falado bastante, né? Aí, James respondeu: sim. Ele sorriu. Renault falou a maior parte do tempo. E aí, James responde: ué, mas eu tenho interesse no que ele diz. Aí, ele comenta: você viu a energia entre eles, entre o casal e a criança? Ele falou assim: um casal estava sugando a energia total da criança para eles mesmos, até que ela tivesse quase morta. Eu esqueci de olhar a energia. Bem, você não acha que Renault gostaria de ver? Por que você acha que se encontrou com ele? Você acha que tem algum sentido? Estávamos dirigindo e você vê uma pessoa que te lembra um antigo amigo e ainda está procurando pelo manuscrito? Não parece mais que coincidência? Aí ele fala: sim, talvez na hora que você encontrar ele, você está recebendo... Talvez você encontrar ele, você está recebendo informações para te ajudar na jornada e você também tem informações a compartilhar. Sim, o que você acha que devo dizer a ele? A verdade. Então Renault voltou com uma lanterna e eles ficaram vendo o pôr do sol. E ele perguntou:
Não te perguntei quais insights você viu. Os 2 primeiros foram descritos, mas eu passei os últimos 2 dias no Vicente Lodge. Enquanto estávamos lá, uma das pessoas que estava pesquisando me deu a cópia do terceiro insight. É maravilhoso. Está com você? Sim. Quer dar uma olhada? E aí ele levou. E aí James entregou o manuscrito para ele e ele levou para a tenda. E depois de 30 minutos ele voltou. O insight é maravilhoso. Alguém vê os campos energéticos? Aí James contou sobre suas experiências. Eles estavam realmente experienciando projetar a própria energia nas plantas, afetando seu crescimento? Aí James respondeu, sim, isso afetou seu potencial nutricional. Mas o insight principal é mais amplo. O terceiro insight inteiro é feito de energia que podemos afetar não só as plantas, mas outras coisas também. Não somente com a energia que nos pertence, a parte que nós controlamos. Me pergunto como afetamos outras pessoas. James conta, eu presenciei um argumento entre 2 pessoas e suas energias estavam fazendo coisas estranhas. Me conte, aí James conta o que aconteceu entre a Sarah e o outro cientista. Para quem não estiver entendendo, volte nos outros insights antes de continuar com isso. Peraí, você disse que as energias deles estavam indo em direção um ao outro? Correto. Devemos analisar. Nós temos 2 pessoas argumentando sobre ter uma visão correta, procurando ganhar um do outro até no ponto de invalidar a confiança do outro e de ganhar. Sim, faz sentido. Como assim? O movimento dessa energia, se observarmos sistematicamente e entender o que os humanos estão recebendo quando competimos e discutimos e machucamos um ao outro. Quando controlamos o que o outro ser humano faz, recebemos a energia deles. Quando nós controlamos, nós recebemos as deles. Nós nos preenchemos às custas do outro e esse preenchimento é o que nos motiva. Olhe, eu preciso aprender como ver essas energias, como chega Vicente. E aí ele dá as direções a Renaud. E aí eles foram dormir. No outro dia, Renaud já estava preparado para sair. E eles começaram a se preparar também. Will perguntou, o que você aprendeu com Renaud? Eu não sei. Qual o conceito que ele te deixou? Que nós humanos, embora inconscientes, temos a tendência a controlar e dominar os outros. Queremos ganhar a energia que existe entre nós. Nos faz sentir melhor. Por que pergunta? Esse é o 4º insight? Não exatamente. Você viu a energia entre as pessoas, mas não sei se entendeu o que está ocorrendo. Então me diga como é. Você me acusa de não falar? Tirar a informação de você é como tirar o dente. Estou tentando por dias saber mais sobre suas experiências passadas com o manuscrito e tudo o que faz é me tirar. Aí Will riu e sorriu. Temos um acordo, lembra? Eu tenho uma razão para ser discreto. O dos insights fala sobre interpretar eventos de alguém do passado. É um processo de se tornar claro sobre quem você é neste planeta. Eu quero que espere até alcançar esse insight para discutirmos meu passado. Ok. Eles dirigiram mais para as montanhas e comentaram como ficamos mais energizados em montanhas, principalmente as mais novas. E aí eu queria comentar neste momento o quanto quando você vai para a natureza, que existe um motivo pela qual você fica mais em paz, né? Quando você dá pra gente perceber a diferença entre estar no meio de uma cidade movimentada, tipo São Paulo, em que você fica totalmente acelerado, que você fica, né, em prol de sempre mais, e aí você vai passar um final de semana num rancho, numa cachoeira, numa coisa assim. O que você sente? Que tá em paz, que tá balanceado, você fica mais energizado, você acorda melhor, você come melhor. Então tudo isso tem um porquê, né? Quando você tá
voltando na cidade lá, São Paulo, você come mal, porque você tá, né, naquele ritmo, vamos, depressa, vamos fazer, vamos, a gente tem que ganhar dinheiro, né? E quando você tá na natureza, não que um seja melhor do que o outro, porque ganhar dinheiro aqui nessa Matrix também faz parte, mas que como na natureza a gente fica mais balanceado, e isso é um fato, né? A gente fica mais energizado, a gente consegue pôr nossa mente mais no lugar. Então tudo isso, né? Então vamos colocar uma pessoa que tá bem de vida. Aí você olha o Instagram dela, ela tá postando foto com suquinho natural, na natureza, fazendo um yoga. E aí você fala, poxa, mas é porque ele já tá rico. Não exatamente. Quem não me garante que para ele chegar lá naquele momento ele não teve esse momento de paz, né? E que isso só expandiu na vida dele. Então, assim, é realmente um fato que uma pessoa que tá mais próximo de uma natureza, ela tá mais balanceada, ela tá melhor, né? Mas que nós somos a natureza, então é tudo uma questão de interno. O externo pode te ajudar, mas se o interno seu tá totalmente complexo, você vai acabar sendo atraído para um centro de São Paulo. Enfim. Ai. Então vamos continuar. Eles chegaram em um local parecido com um Vicente. É que chama eles chamam de Viken. E eu falo Vicente, porque é assim que escreve. James perguntou, por que tem tanta gente aqui? Pois é a última estação de gás antes de subir as montanhas. E lá é conhecido como lugar para se obter informações dos insights. Tá, Will foi pegar algumas coisas e James ficou no carro. Quando olhei em volta, uma caminhonete parou na rua e pessoas saíram. E aí ele reconheceu Marjorie. Lembra de Marjorie? Do insight passado? E aí eles se encontraram e, né, enfim, e ele tentou explicar a ela sobre o acontecido em Weekend, e ela disse que sabia porque Sarah havia comentado com ela e que estava tudo bem. E daí Will voltou e foram comer, aí eles resolveram comer algo. Daí eles entraram em um pequeno café. Aí ela disse, eu não sei, eu tenho que sair logo. Onde você vai? De volta para o West. Vou visitar um grupo que está estudando o manuscrito. Podemos te levar depois de jantar. Ok. Daí o moço que estava com ela falou que ela não podia falar com ninguém e que Robert não iria gostar. E tentou levar Marjorie e James, meio que defende ela. E aí eles se sentam e ela fala, esse é o Kenny. Eu não sei o que tem de errado com ele. Obrigado por ajudar. Como você se conectou com esse grupo? Robert é um arqueologista. Ele formou um grupo para estudar o manuscrito e está atrás do nono. Ele veio a Weekend há umas semanas atrás e eu estava em um relacionamento do qual não queria e conheci Robert. E ele estava charmoso e parecia interessado. Ele me convenceu que nossa pesquisa nos jardins seria aumentado pelo nono insight e que ele estava para encontrá-lo. Ele disse que estava procurando insights e que seria interessante e me chamou para fazer parte do time. Quantos você viu? Somente um. O que eu vi em Vincent. Robert tem outros, mas ele acredita que as pessoas devem se liberar das crenças tradicionais para entendê-los. Ele disse que o melhor era entender por ele. Você não gosta, né? Parece suspeito. Eu me perguntei, talvez, quando você me levar, se você possa conversar com ele. Ok, James disse. E nessa hora, Will voltou e disse que tinha que encontrar algumas pessoas e que ficaria longe por 2 horas. Ele fala para James pegar o Jeep e levar Marjorie de volta. Podemos nos encontrar aqui. Tudo bem. E aí Marjorie pergunta sobre como se conhecer e James conta tudo. Eles terminaram e James foi deixar Marjorie. Me diz sobre essa fazenda que estamos indo. Acho que Robert aluga. Aparentemente seu grupo está usando por um tempo para estudar os insights. Desde que fui para lá, está arrecadando suplementos
E é isso, aí ele pergunta por que ele te convidou. Ele disse que queria alguém que ajudasse a interpretar o último insight, assim que encontrarmos. E Stephen Kent, aqui ele tem falado apenas de suplementos e preparar para a viagem. Onde ele pretende ir? Não sei, ele nunca me responde quando pergunto. Eles chegaram na casa da fazenda onde estão hospedados. Esse é o Robert. Ótimo. Eu estava preocupada com você. Eu vi que você encontrou um amigo? Que bom que estão bem. E aí dentro estava cheio de gente. Por que você disse que bom que estamos bem? Há quanto tempo você está nessa área? Somente essa tarde. Então você não poderia saber o quanto está perigoso aqui. Pessoas estão desaparecendo. E aí, gente, nesse momento ele começa a projetar energia de medo no James. Porque quando você encontra com alguém e esse alguém começa a falar sobre medo, você se conecta com esse medo. E isso enfraquece a gente, querendo ou não, é um fato. O medo enfraquece o ser humano e nos deixa mais vulnerável, digamos assim. E aí é aprender a trabalhar com a vulnerabilidade. E aí você ouviu falar do manuscrito perdido, o nono insight? Sim, eu tenho. Então você precisa estudar o que está acontecendo. A busca pelo último insight está ficando feia. Há pessoas perigosas envolvidas nisso. James pergunta, quem? Pessoas que não se importam com o valor arqueológico dessa descoberta. Um grande homem chegou e interrompeu a conversa e mostrou Jensen uma lista. Jensen olhou para mim. Você está aqui para encontrar o nono site? Você tem ideia do que está entrando? Bem, estou bem interessado em encontrar mais sobre tudo o manuscrito. Eu não tenho encontrado muito sobre. E nesse momento, é importante a gente entender, James se sentiu estranho e teve dificuldades de se expressar. Você tem ideia de que o manuscrito é um artefato do Estado e as cópias dele se fez ilegalmente? Sim, mas alguns cientistas não estão de acordo. Eles sentem que o governo está suprimindo. Você não acha que o Peru tem o direito de controlar seu próprio tesouro arqueológico? O governo sabe que está aqui? Aí James não sabia o que dizer. Ele deu um sentimento ruim no estômago e ele ficou meio perdido. Olhe, não me entenda mal, eu estou do seu lado. Se você tem algum suporte do seu país, me diga. Mas sinto que você está por aqui por um acaso. Aí James responde, algo assim. Marjorie pergunta, o que você acha que ele deve fazer? Eu poderia te ter uma posição aqui com nós. Precisamos de mais pessoas. Onde nós vamos é relativamente seguro e você pode voltar se algo não der certo. Mas você terá que fazer exatamente o que eu disser, cada passo. Ele começou a pensar, né? Então, ele ficou confuso, ele olhou para Marjorie e ele começou a considerar que a oferta de James, estar bem com o governo é uma oportunidade que eu tenho para voltar para casa. Esses pensamentos que ele está tendo, gente, é como se ele tivesse aceitando as influências energéticas do Jensen, né? E nisso ele vai perdendo a identidade, ele vai perdendo a intuição, ele vai perdendo tudo isso porque ele tá entrando nesses sentimentos do medo e pensa mais pensamentos, como se esses pensamentos sobre o medo se tornassem algo mais forte que ele, entendeu? Então, aí Marjorie ainda o ajudou. Acho que devo considerar o que Robert está dizendo. É perigoso ficar sozinho. Acho que Jensen e Robert é a mesma pessoa, tá, gente? Embora James achasse que ela estava certa, ele tinha fé em Will. Eu queria expressar esse pensamento, mas quando tentei, isso James contando, falar, eu não conseguia formular as palavras, não conseguia pensar claramente. Então pensa, o medo e essa energia, esse o sugar, esse o controlar, não estava deixando ele ter a identidade própria, não estava deixando ele pensar por si mesmo, que é algo que o Napoleão Hill diz muito.
e que nós vamos trazer o Napoleão Hill aqui, nós vamos estudar o livro dele novamente, tá, galera? E daí alguém buzinou do lado de fora, eles olharam na janela e disseram: alguém está vindo. Ele pede a Marjorie para pegar Kenny e ela vai. Através da janela, James consegue ver claramente uma caminhonete chegando. James abriu a porta e James ouviu alguém chamando ele. Quem é? Fique quieto. Aí daí eles fecharam a porta, mas James viu pela janela. Ele quis ficar dentro da casa, mas conseguia perceber algo familiar na pessoa. E daí ele abriu a porta. Quando James se viu, ele tentou bloqueá-lo e ficava repetindo para ele voltar. James se sentiu confuso nessa hora e em pânico, como se não conseguisse se decidir. Então ele viu quem era. Vem aqui, eu preciso falar com você. Quando a pessoa se aproximou, James clareou a mente e entendeu que era Will. O que você tem? Precisamos sair daqui, Will disse. E Marjorie? James perguntou. Aí Will respondeu: não podemos fazer nada em relação a ela. Começamos a caminhar quando James disse: melhor você ficar aqui, você não conseguirá. Aí Will parou para me dar a chance de escolher. Gente, nesse momento, quando Will faz isso, de dar a chance para James escolher, ele meio que dá energia para James. Essa parte eles não falam, mas isso acontece. Então, quando alguém tenta te controlar, ele tá sugando a sua energia. Quando você dá a chance para a pessoa decidir, você doa energia. Tá vendo a diferença? Daí, vamos lá. E daí ele, como o Will doou um pouco de energia, ele conseguiu clarear a mente. Ele falou: vamos lá. E aí nós paramos o caminhão em que o Will chegou e eu notei 2 homens esperando no assento da frente. Quando chegamos no Jeep do Will, ele me perguntou pelas chaves e dirigimos. Jace me disse que você tinha decidido ficar com ele. O que estava acontecendo? Como você sabe o nome dele? Eu escutei sobre ele. Ele trabalha para o governo do Peru. Ele é um arqueólogo, mas está comprometido em manter segredo em retorno por direitos exclusivos com o manuscrito. Mas não era para ele estar procurando pelo nono insight. Ele decidiu violar o acordo. Ele está para sair à procura do nono. Quando fiquei sabendo que Marjorie estava com ele, eu decidi vir para cá. O que ele disse a você? Ele me disse que eu estava em perigo e que eu deveria juntar a ele e que ele me ajudaria a sair do país. Ele te pegou. Como assim? Você devia ter visto sua energia, estava indo direto a ele. Não entendo. Pense, quando Sarah estava argumentando com o cientista Vinquente, se você tivesse de testemunha e visto um deles ganhando, convencendo o outro de que ele estava certo, você teria visto a energia de quem está perdendo para o que está ganhando, deixando o perdedor drenado energeticamente, fraco e confuso. Do jeito que a garota da família peruana estava e você agora. Você viu acontecendo? Sim, foi extremamente difícil para você pará-lo e se retirar. Pensei por um momento que você não iria conseguir. Jesus, ele deve ser o demônio. Não exatamente, ele provavelmente está pouco consciente do que ele está fazendo. Ele acha que está no direito de controlar a situação. E nenhuma dúvida que ele aprendeu isso, de que ele poderia controlar seguindo essa certa estratégia. Ele primeiro finge ser seu amigo e aí encontrar algo errado que você está fazendo. No seu caso, que você está em perigo. Resultando, ele coloca dúvidas do seu caminho até você começar a se identificar com ele. Assim que acontece, ele tem você. Will olhou para James. Esse é o único das muitas estratégias que as pessoas usam para ganhar energia. Você aprenderá sobre os tipos no 6º insight. James pensava em Marjorie. E você acha que devemos pegar Marjorie? Não agora. Eu não acho que ela está em perigo. Podemos ir até lá antes de ir tentar falar com ela. Will perguntou: você entendeu o que eu disse sobre Jensen não estando consciente do que ele está fazendo? Ele não é diferente de muita gente. Ele só faz o que o deixa forte. Não, eu não entendo. Will olhou pensando. Tudo isso ainda é inconsciente para a maioria das pessoas. Tudo o que sabemos inconsciente é que nos sentimos fracos e tentamos controlar outras pessoas para nos sentirmos melhor. O que não nos damos conta é que se esse senso de se sentir melhor
é em custas de outra pessoa e é a energia delas que foi roubado. E a maioria das pessoas passam pela vida caçando energia de outra pessoa. Isso muitas consideram como energia vampiro, mas isso é todo mundo praticamente. Se você for olhar as interações, é necessário você ser um mercatolho da vida e tem como, né? É uma questão de treino para você doar e não roubar. Embora ocasionalmente funciona diferentemente, nós conhecemos alguém que voluntariamente nos manda sua energia. Onde você está querendo chegar? Pensa quando você e Marjorie estavam comendo juntos quando entrei no restaurante, ok? Eu não sei o que vocês estavam falando, mas obviamente a energia dela estava toda em você. Quando eu entrei, eu pude ver claramente. Me diga, como você se sentiu durante todo esse tempo? Me senti muito bem. Na verdade, as experiências e conceitos pareciam muito claros para mim. Pude me expressar claramente. O que isso significa? Ele sorriu. Ocasionalmente, outra pessoa voluntariamente querem nossa definição da situação para eles. Eles nos dão a energia nos fazendo sentir poderoso. Mas você verá que esse presente não dura muito. A maioria das pessoas, Marjorie inclusive, não está forte o suficiente para ficar dando energia. Por isso a maioria dos relacionamentos se torna uma briga por poder. Humanos se conectam por energia e daí brigam para controlar. E o perdedor sempre paga o preço. Você entende o quarto insight? Pense sobre o que aconteceu com você. Você observou que a energia flui entre pessoas e se perguntou o que significa. A gente se encontrou com Renan, um psicólogo, que disse sobre a pesquisa psicológica que por alguma razão humanos brigam para controlar um ao outro. Tudo depois foi demonstrando pela família peruana. Você viu claramente que o dominador se sente poderoso e mais sábio, mas terá a energia vital daqueles que o dominam. Não faz diferença se dissermos a nós mesmos que estamos fazendo pelo bem da pessoa, ou que não, o que são nossos filhos, né? E que temos que estar sob controle o tempo todo. Mas o dano está feito. Tipo, a gente usa eu sei o que é melhor para o meu filho como forma de controlar, e você tá roubando a energia da criança, tá? E não tô julgando, é só uma coisa que acontece e é real. Se você for parar para analisar, é muito real, né? Eu vou parar aqui um momento para dizer para vocês como sincronicidades, né? Eu estava bem na parte do livro da qual fala, um outro livro que eu tô lendo, tá, gente? Da qual fala como a gente manda energia um para o outro. Peraí, deixa eu ver se eu acho. Aqui. O outro livro chama Synchronicity Key. A chave da sincronicidade, de David Wilcock. Eu tô lendo, é basicamente uma enciclopédia que o cara fez, tá? Então eu tô no meio ainda. Mas ele fala aqui, ó. Cura e absorção. Idealmente, uma vez que criamos um túnel entre nós mesmos e alguém com nossos pensamentos, há uma troca de fótons, tá? Que é uma pesquisa sobre fótons, que se... daí ele faz uma pesquisa, e não é ele que faz a pesquisa, ele estudou sobre a pesquisa do fótons, né? O fótons, ele é absorvido pelo DNA. Então, dentro do DNA, existem fótons, existem milhões e bilhões de fótons. E a gente perde ou não, dependendo do nosso estado emocional, né? E aí ele fala sobre isso. Então a troca é de fótons nesse DNA entre nós aqui humanos, tá? Plantas e animais também ocorre. Então ele fala que há essa... Então vamos de novo. Idealmente, uma vez que criamos um túnel, né? Antes de falar essa parte, eu vou falar que ele
Então, nessa pesquisa, que uma vez que amor, pensamentos de nutrição cria uma cura, uma resposta de cura, aumentando o número de fotos no DNA. E quando a gente tem agressão, sentimentos de raiva, essa luz sai diretamente da molécula, tá? Então vamos. Então, idealmente, uma vez... E aí ele explica que isso é como se abrisse um túnel e esses fótons, né, eles vão viajando no tempo e no espaço, tá? Ele explica isso também. Dr. Rains, cientista Dr. Rains, experimento, né, sugere, desculpa, é porque eu tô lendo direto no inglês aqui, que assim que a gente tem algum pensamento sobre alguém, ou que a gente tem algum pensamento de algum material biológico que é vivo, né, nós estamos automaticamente criando um túnel entre nosso corpo e a vida que nós estamos focando a atenção. E luz imediatamente começa a passar por esse túnel. E aí essa energia é uma passagem, é como se fosse uma passagem de ônibus, né? Que é tipo ônibus, trem, a gente tá passando, né? Nossa calçada, essas coisas, né? Não está visível a nós e não tem sido mensurado cientificamente. Mas numa teoria, num nível teórico, eles têm que estar lá para explicar as observações de muitas diferenças, de diferentes tipos de experimentos. E aí ele explica, nós temos duas diferentes forças trabalhando nesse novo modelo de energia, de biologia energética, né? Nós temos luz, que provê a vitalidade, poder de vitalidade, e nós temos outra força que dá forma, molda e direciona a luz por túneis invisíveis. Aí ele fala, embora pareça ser um estranho conceito, a lei do eu vou trazer aqui para vocês, refere essa força que dá forma e direciona a luz, criando túneis entre life forms, né? Entre duas pessoas vivas, né? No caso, como amor, tá? Então ele explica isso como amor e que quando a gente tem os sentimentos ao contrário, a gente suga a energia da pessoa, né? Então vamos lá. Aí, voltando no que eu tava falando, então, esse túnel se abre entre nós e outra pessoa. Quando estamos curando outros, nós mandamos mais fotos no corpo da outra pessoa que precisa de cura. Mas quando nós absorvemos a energia, nós estamos trazendo fótons de outra pessoa para nós. Assim que nós direcionamos pensamentos de raiva a uma pessoa, um túnel é automaticamente formado e nós imediatamente começamos a trazer fótons através desse túnel, né? E dessa pessoa. Para isso se ter de maneiras com sucesso, nós temos que fazer a outra pessoa se tornar menor, no caso, né? Ou fazer ela se sentir fraco, se sentir powerless, causando ela sentindo emoções negativas, como culpa, medo, vergonha, tristeza, raiva, terror ou choque, enfim. Porém, se a pessoa
se mantém em amor, em estado de amor, e se recusa a esse tipo de sentimento, né? Esse sentimento baixo, ela consegue proteger a própria energia e nada é perdido. Essa é uma das mais importantes leis da Law of One. Eu vou trazer para vocês, né? Ensinamentos desse lei de que somos um. Se você quiser preservar e proteger sua total energia, sua energia vital. E que no caso, você quando você conseguir manter nesse estado, você consegue curar as pessoas. Então você vai doar, você não vai ser tomado, você vai doar essa energia para outra pessoa. Então voltamos ao que a gente estava dizendo da história. Então vocês perceberam como tudo isso ocorre e como então ele estava falando que não faz diferença se nós dissermos a nós mesmos que estamos fazendo pelo bem da pessoa, igual a gente faz com os nossos filhos. Pelo bem do meu filho, eu vou fazer isso, isso e isso, eu vou controlar ele, né? Eu vou bater nele, eu vou... Qualquer coisa que você faça, que você tá pensando que é pelo bem dele, não faça. O melhor é manter no amor, não faça na raiva, né? No caso, que você vai estar pegando a energia dessa criança pra você, entendeu? Então, ele fala, né, de tudo que ocorreu, né? Que ele foi aprendendo sobre o quarto insight, então ele teve acontecimentos como com o Renault, que explicou sobre tudo isso, e que depois ele teve a experiência da família, e aí o próximo seria você se deparar com Jace e teve uma experiência de como realmente tudo isso é sentido. Você viu que quando alguém te domina fisicamente, eles tiram sua capacidade de pensar. Não é como se fosse um debate intelectual. Você não teve energia ou claridade para isso. Todo o seu poder mental foi para Jensen. Infelizmente, esse tipo de violência psíquica aconteceu durante toda a cultura humana, feito inclusive pelos que se dizem bons e que realmente tinham boas intenções. Então, no caso, às vezes a pessoa realmente tem uma boa intenção, ela acha, ela aprendeu que aquilo é bom, né? Ela aprendeu que aquilo aquela forma de dominar é gostoso, então ela vai dominar, entendeu? Então, tente integrar o quarto insight, veja como tudo se encaixa. Se vocês forem parar para olhar a história humana, né, lá no segundo insight, você vai perceber como tudo se encaixa. E o terceiro insight mostrou você que o mundo físico é um sistema vasto de energia, e que agora no quarto nos aponta que por um longo período nós humanos temos competido inconscientemente por essa energia que flui entre nós. É sobre isso que todo o conflito da humanidade tem sido feito, em todos os níveis, competições familiares, funcionários, até mesmo de estabelecer guerras entre nós. Isso acontece quando sentimos inseguros e fracos e temos que roubar a energia de alguém para nos fazer sentir bem. Espere, algumas guerras... Aí o James disse, algumas guerras teve que existir, eles estavam certos. Sim, claro, mas a única razão pela qual há um conflito que pode ser visto, né, de uma forma mais em paz é segurada nessa posição irracional por causa dessa briga de energias. Eu achei que a cópia... e por falar nisso, né, nessa hora que o Will tá comentando com ele, eu achei a cópia do quarto insight e ele continuou a dirigir. Toma aqui, ele entregou pra ele. Aí ele começou a ler um quarto insight. E o quarto insight diz: é ver o mundo humano como uma vasta competição por energia e poder. Mas assim que os humanos entenderem suas fraquezas, nós transcenderemos esse conflito. Nós começaremos a nos libertar da competição por energia, pois saberemos como obtê-los diretamente da fonte. O que é a outra fonte? Aí, nessa hora, o eu sorriu, mas não disse nada. E aí, nós vamos deixar para o próximo insight. Espero que vocês tenham entendido, né, que tudo que acontece, que se você parar para analisar, tudo isso realmente é muito real.
Eu vou trazer mais e mais conteúdos para vocês perceberem como isso de fato é real. Às vezes eu vivo, né? Vivo algumas experiências e eu paro para olhar e falo, poxa, né? Isso aconteceu e tal. Né, com o entendimento você vai entendendo o seu papel em tudo isso e como você pode transcender, né, nesses dramas que a gente cria para nós mesmos, né? Então eu fico por aqui. Te vejo no próximo insight. Namastê.